Olá, bom dia para você que participou da devocional conosco agora há pouco. Bom dia de novo. Para você que está entrando agora, depois que já tomou o seu café, bom dia. Essa é uma transmissão do canal IP de Vila Nova, da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, aqui em Goiânia, Goiás. Nós estamos nas nossas classes únicas de inverno, esse ano acontecendo online por causa da epidemia do coronavírus, mas hoje é o quarto estudo de uma série de quatro que nós fizemos ou estamos fazendo, porque vamos concluir hoje, sobre a natureza evangelística da igreja. Eu quero então te convidar a orar neste momento. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que a tua bênção, a tua palavra seja ministrada com fidelidade, a fim de que haja crescimento espiritual. Abençoa cada irmão, cada irmã que já entrou aqui nessa sala, que já manifestou a sua saudação de bom dia. Nós queremos agradecer ao Senhor porque temos tido essa audiência todos os domingos de manhã. Abençoe esse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas depois que ele ficar gravado e postado no YouTube, a fim de que pessoas que precisarem, pessoas que precisam de uma palavra de ensino, de orientação e de Deus, possam assistir, ouvir, aprender e entregar a direção da sua vida ao Senhor. Nós oramos, agradecidos pela oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós estamos falando sobre a natureza evangelística da igreja, esse é o nosso quarto estudo, e eu queria começar dizendo o seguinte: nossa preocupação com os desigrejados. Os desigrejados é um grupo de pessoas que se dizem cristãos, se dizem evangélicos, mas que não querem se comprometer com uma frequência assídua à igreja e muito menos com um compromisso de sustento, de participação e também de estar debaixo da jurisdição e da disciplina de uma igreja local. Essa tendência cresce novamente no nosso meio, que é aquela tendência de se crer que é possível viver o cristianismo sem a igreja, sem a comunhão dos santos. E nesses tempos de pandemia, em que nós estamos fazendo tudo de casa, quando retornarmos às nossas atividades normais, um risco que nós corremos é de que algumas pessoas se acostumem com essa vida online, com essa vida virtual, e acha então, fazendo as contas lá na ponta dos dedos, de que realmente não vale a pena frequentar, participar ou sustentar uma igreja. Que esse anonimato que a vida virtual nos permite ter, essa vida pessoal dentro de casa, é o novo normal e é aquilo que nós vamos nos acostumar e vamos gostar daqui para frente. Então, esses estudos também nos servem de uma alerta para entendermos que tudo isso é passageiro e é um tempo também que Deus nos prova. Deus prova o nosso coração para saber se nós vamos honrá-lo ou não, de acordo com a situação que nós estamos vivendo. Portanto, não se torne um desigrejado nesse período de pandemia. Pelo contrário, aproxime-se de Deus e aproxime-se da maneira e da forma que for possível ah, da sua igreja. Muitos irmãos, especialmente irmãos mais idosos, estão tendo muita dificuldade de participar das coisas da sua igreja local unicamente porque não gostam também do mundo virtual. Eu conversei com algumas pessoas, uma pessoa me disse: eu comprei um celular, mas eu achei tão complicado mexer com isso que eu dei de presente. E agora tem que assistir o que tem de cristianismo na televisão, e aí é R.R. Soares, Universal do Reino de Deus, essas igrejas que gastam muito dinheiro com esse tipo de mídia que nós não temos condição de gastar. E poderia aprender sim a mexer com um smartphone. Alguns têm até condição de comprar, mas preferem ficar ali com aquela televisãozinha antiga, inadequada para este momento que nós estamos vivendo. Nós não podemos cair no exagero de nos tornarmos um desigrejados porque nos acostumamos com a vida virtual e também não podemos ficar para trás com o outro exagero de não querer aprender a lidar com coisas novas e assim mostrar a nossa vida
testemunhar a nossa vida também por essa ferramenta nova que nós podemos utilizar para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Mas voltando aqui então, uma resposta que nós queremos oferecer aos desigrejados no que diz respeito a essa condição de não querer compromisso com a igreja, com o corpo de Cristo, e de se afastar da comunhão do povo de Deus, é que, em primeiro lugar, uma vida de desigrejado desobedece abertamente os ensinos bíblicos sobre o corpo de Cristo e a necessidade de congregar-se. Existem ensinamentos claros na palavra de Deus a respeito da congregação. Muitos salmos que nós cantamos, o salmista diz que vai louvar o nome de Deus na presença da assembleia, no meio da congregação, que é o seu povo. Nós somos o povo que vive em aliança com Deus. Tornar-se um desigrejado é romper com essa aliança de ser povo de Deus. Deus não é simplesmente Deus de pessoas individuais, mas Deus é Deus de pessoas individuais congregados, reunidos em aliança num corpo chamado povo de Deus, corpo de Cristo, nação santa, santuário para a habitação do Espírito Santo. Todas figuras que falam de coletividade, de corporeidade. Segundo, a vida de desigrejado não oferece um modelo de vida cristã que é aprovado por Deus. Deus não aprova uma vida solitária, sozinha, sem testemunho, quase que num monasticismo interior. Deus não aprova isso. Não tem base nas Escrituras para que você viva um cristianismo assim. Terceiro, o ser desigrejado é como uma capitulação vergonhosa diante do mundanismo. Aí tem uma foto da Segunda Guerra Mundial, quando um exército ou um pelotão se rendeu diante do exército inimigo, oferecendo bandeira branca. Ser desigrejado é oferecer bandeira branca na luta contra o mundanismo, porque muitas das desculpas e razões que as pessoas oferecem para se tornar desigrejados têm a ver com a sua insatisfação com o pecado dentro da própria igreja, mas aí vai viver uma vida solitária, onde os seus próprios pecados, aprovados por si mesmos, não recebem qualquer tipo de tratamento disciplinar. Então, a nossa proposição é mostrar que a igreja ela deve ser diferente. E nós estamos usando o livro do John Stott, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, como guia para esses estudos que estamos fazendo sobre a natureza evangelística da igreja. John Stott, em um dos capítulos desse livro, ele divide a natureza evangelística da igreja em 4 pontos, dos quais nós já tratamos de 3. A igreja precisa compreender-se, ela precisa entender que ela é peregrina nesse mundo e nós somos compostos de cidadãos de 2 reinos. Vivemos neste mundo, mas pertencemos ao mundo por vir. Segundo, a igreja precisa organizar-se. Ela precisa aprender a colocar a sua estrutura, inclusive a estrutura física, a serviço da graça de Deus. Por que nós temos esse templo? Por que nós temos esse prédio? Por que nós temos essa condição patrimonial? E como que nós usamos essa geografia estrutural para servir a Deus? Este templo é para servir a nós mesmos ou este templo é para servir a Deus e os seus propósitos? São perguntas que têm a ver com a estrutura. A estrutura não diz respeito apenas à forma de governo de uma denominação ou de uma igreja, mas diz respeito a toda a conformação estrutural do seu trabalho. Como que ela organiza, em que ela investe, por que ela não investe nisso e investe naquilo. Isso tem a ver com a nossa estrutura e nós precisamos nos organizar para, com a nossa estrutura, servir a palavra e a glória de Deus. Terceiro, a igreja precisa expressar-se, ela tem uma mensagem que não muda diante das mudanças do mundo, mas uma mensagem que precisa alcançar esse mundo numa linguagem que o mundo compreende. Não uma linguagem de capitulação, de rendição diante das coisas, as benesses e os oferecimentos do mundo que nos afastam de Deus, mas uma linguagem que o mundo entenda. Por isso John Stott fala, ouça o Espírito.
Seja sensível a Deus. Ouça o mundo. Seja sensível ao mundo para poder explicar a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus adequadamente. E hoje nós queremos tratar sobre a igreja precisa ser ela mesma. Como, perdão, é a vida da igreja. Então, nós precisamos entender que dizer que a igreja precisa ser ela mesma trata de como essa igreja deve viver. O que Deus espera da igreja é que ela seja uma nova sociedade, a encarnação viva do evangelho, um sinal do reino de Deus no tempo presente, uma demonstração do que é a comunidade humana quando ela se coloca sob o domínio gracioso de Deus. Em outras palavras, o propósito de Deus é que a boa nova de Jesus Cristo seja expressa tanto visualmente quanto verbalmente. Ou seja, a palavra de Deus tem que estar em ação nas nossas vidas. Todo educador sabe que para seres humanos é muito mais fácil aprender através do que eles veem e experimentam do que através simplesmente do que eles ouvem. Ouvir esse estudo, essa palestra, é muito agradável para algumas pessoas, mas não é só uma questão de ouvir atentamente a palavra que é dita, é de colocar em prática, é de viver o evangelho diante das pessoas. Palavra e ação, ouvir e ver, andam juntos. Crer e servir são consequências lógicas disso. E com a evangelização acontece a mesma coisa. As pessoas precisam ver com seus próprios olhos que o evangelho que nós anunciamos nos transformou, tornou-nos, fez de nós e está fazendo de nós pessoas diferentes. Um pastor luterano, e dois são os aspectos que eu quero tratar aqui: a questão da credibilidade, da integridade das nossas vidas, e a questão de tornar visível o Deus invisível que nós conhecemos nas Escrituras. Então, como eu ia dizendo, o pastor luterano John Pulton, ele disse: os cristãos precisam parecer com aquilo de que estão falando. O que comunica é primordialmente as pessoas e não palavras ou ideias. O que comunica agora é basicamente a autenticidade pessoal de cada cristão vivendo o evangelho. Por outro lado, se a nossa vida contradiz a nossa mensagem, a nossa evangelização não terá credibilidade. Com efeito, o maior empecilho para a evangelização reside na falta de integridade dos evangelistas que somos nós, povo de Deus. Nossa maior crise não é uma crise de identidade, pois nós sabemos quem somos e a quem pertencemos. Nossa crise é de integridade. Viver fielmente o que proclamamos. As maiores críticas que o marxismo, que o materialismo evolucionistas fazem ao cristianismo têm a ver não com o evangelho em si, mas como a igreja pratica o evangelho que ela proclama ao mundo. O nosso maior empecilho para a evangelização reside na falta de integridade do evangelista. Nós somos como este homem que senta no galho para descansar e depois vai cortar o galho, sendo que ele está sentado no próprio galho. Essa é uma ilustração muito clara do que é incoerência. Como que você pode cortar o galho no qual você está sentado? Quando nós falamos da bondade de Deus, do amor de Jesus, do sacrifício dele em favor da humanidade, e nós não nos comprometemos com isso e não praticamos isso, nós estamos cortando o galho no qual nós estamos sentados. Nós estamos sendo incoerentes. Nosso maior inimigo é a nossa incoerência, é a nossa falta de integridade. Em outras palavras, integridade significa ter um coração honesto, uma mente honesta e uma vontade honesta. Um coração honesto significa amar a Deus acima de todas as coisas. Uma mente honesta significa nutrir pontos de vista honestos a respeito de tudo.
E uma vontade honesta significa servir apenas a um Senhor que governe a sua própria vida. Quem serve a mais de um Senhor tem sua vida dividida e não consegue ser íntegro. Se você diz que quer servir a Deus, mas ama muito dinheiro, você tem dois senhores. Se você diz que quer servir a Deus, mas está muito preocupado com a sua aparência física, quando você envelhecer, você vai cair em depressão. Se você diz que ama a Deus, mas a sua saúde está acima de tudo, você vai investir dinheiro e mais dinheiro em plano de saúde, em remédio, em higiene pessoal, em limpeza da sua casa, em produtos que fazem tudo ficar limpo e de repente a vida vai passar diante dos seus olhos e você será uma pessoa misantropa sem ter contato com ninguém. Preste atenção. A integridade tem a ver com o que nós nos comprometemos acima de tudo, em primeiro lugar. Então, nós precisamos nos comprometer com a integridade e nós precisamos nos comprometer com o Deus invisível que quer se tornar visível diante dos olhos do mundo através das nossas ações. Não é a nossa identidade que é o problema, é a nossa integridade. Somos igreja. Agora nós precisamos viver como igreja do jeito que Deus a projetou. O segundo tópico, então, é a questão de tornar visível o Deus invisível. O Deus invisível. Essa integridade, ela é vertical. Como eu disse, a nossa maior crise não é de identidade, quem nós somos e a quem pertencemos. A nossa maior crise é de integridade, viver fielmente o que nós proclamamos. John Stott fala isso no seu livro. Então, a integridade, como eu disse, ela é tanto vertical quanto horizontal. 1 João, capítulo 4, versículo 12. Abra comigo aí nas Escrituras esse texto, 1 João, capítulo 4, versículo 12. A gente vai aqui. 1 João, capítulo 4, versículo 12. Então ele diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o amor é em nós aperfeiçoado. Então, o que John Stott está dizendo? Que o nosso compromisso ele é vertical. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Ele é vertical porque tem a ver com Deus, que ninguém vê, mas é horizontal porque nós manifestamos o amor de Deus que ninguém vê na nossa vivência, na nossa convivência diária. Deus é invisível, ninguém jamais o viu. Tudo que os seres humanos já viram dele foi um relance de sua glória, o brilho exterior do seu ser. Moisés pediu: Senhor, deixa eu te ver. Êxodo capítulo 33, e Deus diz: nenhum homem me verá e permanecerá vivo. No entanto, Deus permitiu que Moisés o visse pelas costas. Um privilégio único dado exclusivamente a Moisés. Nós só veremos a Deus quando estivermos no céu e então nos encontrarmos com o Filho dele, porque o Senhor Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. A única das pessoas da Trindade que nós veremos algum dia é Jesus, porque ele se encarnou. Deus é espírito. E nós não podemos ver um espírito. Nós só podemos ver aquilo que Deus revelar para nós. Por isso ele se encarnou em Jesus Cristo, e quem vê a Jesus vê o Pai. Quando você chegar lá no céu, você não verá Deus o Pai, mas você verá Deus o Pai estampado no rosto do Deus o Filho, que se encarnou e continua encarnado por toda a eternidade por amor de nós. A segunda questão, então, é o problema da invisibilidade de Deus. Olha que quase não sai essa palavra. Como que nós podemos resolver o problema da invisibilidade de Deus?
A invisibilidade de Deus é um grande problema para a fé. Assim foi também para os judeus no Antigo Testamento. Seus vizinhos pagãos riam deles por adorarem um Deus invisível. Vocês dizem que acreditam em Deus, zombavam deles. Onde ele está? Lembra do Salmo 42? Onde está o seu Deus? Venham aos nossos templos e nós lhes mostraremos os nossos deuses. E aí eles mostravam Dagon, Baal, Meleque, deuses feitos de ferro, deuses feitos de bronze, deuses feitos de pedra pelas mãos dos homens. Mas o nosso Deus ninguém vê. E então, a Bíblia diz no Salmo 115, eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos e pés, mas não tocam, têm boca e jamais da sua boca sai uma palavra sequer, seu nariz não respira. Salmo 115. Como que nós resolvemos essa questão da invisibilidade de Deus? O nosso Deus, onde está, nós não podemos vê-lo. Para os judeus, isso era difícil de suportar. Daí a reclamação do salmista e profeta: por que diriam as nações onde está o Deus deles? Salmo 115, verso 2. Obviamente, Israel tinha sua apologética. Os ídolos dos pagãos não eram nada, somente obras de suas mãos. Tinham boca, é verdade, mas não podiam falar. Tinham ouvidos, mas não podiam ouvir. Eles tinham pés e não andavam, verso 4 a 5 do Salmo 115. Javé, ou Jeová, por sua vez, mesmo não tendo boca, já que é espírito, havia falado. Embora não tivesse ouvidos, ouvia as orações de Israel e se inclinou a ponto de vir buscá-los no Êxodo. E apesar de não ter mãos, tinha criado o universo e redimido o seu povo com um braço forte e poderosa mão. Ao mesmo tempo, o povo de Deus desejava ansiosamente que ele se fizesse conhecido às nações, para que estas pudessem vê-lo e acreditar nele. O mesmo problema de um Deus que não se vê nos desafia hoje como cristãos, especialmente aos jovens que cresceram confiando em métodos científicos, experimentais, e que quando chegam ali no ensino médio já começam a frequentar laboratórios para mexer com fórmulas, observar tecidos e criar coisas em laboratório. Eles aprenderam a examinar tudo através dos seus 5 sentidos: olfato, o gosto, o tato, o ver, o ouvir as coisas. Qualquer coisa que não se preste a uma investigação empírica, experimental, eles aprenderam a suspeitar e até mesmo a rejeitar. Portanto, que sentido tem acreditar num Deus invisível? Se nós o virmos, acreditaremos. É isso que as pessoas dizem o tempo todo. No entanto, a Bíblia diz que Deus se tornou visível. Deus se tornou visível na encarnação de Cristo. A verdade bíblica é comprovada na pessoa, na existência, na obra de Jesus. Por isso se investe tanto em tentar provar que Jesus sequer existiu ou foi quem a Bíblia diz que ele é. A invisibilidade de Deus é resolvida na encarnação de Cristo. João capítulo 1, versículo 18. Olha só o que João fala a respeito da encarnação de Jesus. João 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. O Deus unigênito, Jesus Cristo, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Jesus é a manifestação visível de Deus para nós. É claro que para os apóstolos que andaram com Jesus é muito mais fácil tratar disso do que nós que vivemos 2000 anos depois. Por isso que João gasta um tempo, quando testifica a respeito de Jesus, na sua primeira carta, falando que o que as pessoas estavam dizendo a respeito de Jesus não era verdade, porque ele o tinha visto. Ele diz: o que
temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, foi manifestada em Jesus. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. O que João está dizendo? Acreditem no meu testemunho, eu andei com ele, eu olhei para ele inúmeras vezes, eu peguei nele. Pedro vai dizer na sua carta também que ele é uma testemunha ocular de Jesus Cristo. Nós chamamos isso hoje de apostolicidade. Apostolicidade é ter andado com Jesus, ter sido chamado com Jesus pessoalmente. Esse foi o critério que foi utilizado para acreditar e creditar a inspiração aos livros bíblicos. Nós cremos naqueles livros que foram escritos por alguém que andou com Jesus ou por alguém que andou com quem andou com Jesus. Os apóstolos modernos não se encaixam nesse critério porque eles não andaram com Jesus. Nós cremos nas doutrinas dos profetas e dos apóstolos, dos profetas do Antigo Testamento, que receberam a revelação de Deus, e os apóstolos do Novo Testamento que andaram pessoalmente, visivelmente com o Deus encarnado, Jesus Cristo. Por isso nós aceitamos o Evangelho de Lucas. Lucas não viu Jesus, mas andou com Paulo. Paulo diz que ele viu Jesus, que quem apareceu para ele não foi uma visão, mas foi uma visitação do Deus encarnado, Jesus Cristo em pessoa. De modo que quando ele fala em Gálatas que os apóstolos reconheceram o seu evangelho, porque ele estava ensinando exatamente o que os apóstolos estavam ensinando sem ter andado com eles. O que os apóstolos modernos reivindicam é que receberam visões de Jesus do mesmo jeito que Paulo recebeu. Paulo nunca disse que recebeu visões de Jesus, ele disse que foi visitado pessoalmente pelo Cristo encarnado. É diferente. Então, nossa doutrina é baseada naqueles que viram e naqueles que imediatamente andaram com aqueles que viram a Jesus. E aí, voltando aqui para o nosso slide, a invisibilidade de Deus é resolvida na encarnação de Cristo e na comunhão do povo de Deus. Nós não vimos a Deus, mas quando amamos o próximo, 1 João, capítulo 4, versículo 12, Deus se torna visível por meio das nossas ações. Deus é visível na encarnação e Deus é visível na comunhão dos santos. Não existe outra maneira pela qual esse Deus invisível pode tornar-se visível hoje, a não ser por meio das nossas ações da fé. João começa o versículo 12 do capítulo 4 da sua primeira epístola, dizendo o seguinte, que ninguém jamais viu a Deus, mas agora ele conclui a sentença de maneira diferente. No Evangelho ele escreveu que o Deus unigênito é quem o revelou. Na epístola ele escreve que se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Considerando a deliberada repetição de João desta mesma declaração, isso só pode significar uma coisa. Qual declaração? Ninguém jamais viu a Deus. João 1,18 e 1 João 4,12. Em João 1,18 ele diz que Cristo o revelou para nós. E em 1 João 4,12 ele diz que Cristo se torna conhecido através das nossas ações. E quem escreveu tanto o Evangelho quanto a Epístola foi o mesmo João. Ele estava consciente do que ele estava falando no versículo 12. Se nós amarmos uns aos outros, o amor de Deus, a presença de Deus se torna visível através das nossas
ações. Você não verá a Deus, mas você verá as suas obras por meio daqueles que creem nele. O Deus invisível, que uma vez se tornou visível através de Cristo e cuidou dos outros, agora se repete nas nossas ações, como nas ações de Cristo ele foi conhecido. Deus é amor em sua essência, e revelou seu amor ao dar o seu Filho para viver e morrer por nós. Agora ele nos chama para sermos uma comunidade de amor, amando uns aos outros, na intimidade de sua família, especialmente cruzando barreiras de idade e sexo e raça e classe social. Na nossa igreja, nós não podemos tratar uns aos outros com base na quantidade de dinheiro que temos na conta bancária, nem no tamanho da casa que a gente mora. Não podemos olhar uns para os outros e tratá-los bem ou mal de acordo com a roupa com a qual ele frequenta ou ela frequenta a igreja. Não. O amor de Deus tem que ser conhecido nas nossas ações, da mesma maneira que o amor de Deus foi conhecido nas ações de Cristo. E ele não fazia esse tipo de discriminação. Nós amamos a Deus vencendo essas barreiras, amamos os próximos vencendo essa barreira, e amando o mundo que Deus também ama em sua alienação, na sua fome, na sua pobreza e no seu sofrimento. É pela qualidade do nosso amor que Deus se faz visível hoje às pessoas do mundo. Nós não podemos proclamar o evangelho do amor de Deus com a mínima integridade se não o demonstrarmos em nosso amor pelos outros. Nada prejudica tanto a causa de Cristo como uma igreja que ou é dividida por ciúmes, rivalidade, difamação, malícia, ou então que vive concentrada em seus próprios interesses e não sai para fora para cuidar do próximo. Essas igrejas precisam ser radicalmente renovadas pelo amor de Deus. Como se diz num dos relatórios de grupos da Conferência de Lambeth de 1978, missão sem renovação é hipocrisia. Somente se amarmos uns aos outros é que o mundo irá crer que Jesus é o Cristo. Lembra do ser sal da terra e luz do mundo? As pessoas precisam ver as nossas obras, as nossas boas obras, para glorificar a Deus que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 14. Há 3 razões para acreditarmos assim, conforme Paulo nos escrita em 1 Coríntios 13. Você sabe que 1 Coríntios 13 é o grande capítulo sobre o amor. Paulo não está tratando do amor conjugal, Paulo está tratando do amor relacional, de como nos relacionamos uns com os outros. O amor, em primeiro lugar, é só amor que conta, porque ele permanece para sempre. Do verso 1 a 3, Paulo diz: olha, não é falar em línguas, não é ter visões e revelações, não é dar o corpo em martírio. Se não tiver amor, nenhuma dessas coisas tem razão de ser, tem validade. O amor está acima de qualquer manifestação espetacular do evangelho através das mãos de uma pessoa. Não adianta dizer que é cheio do Espírito Santo com um monte de obras portentosas e tratar as pessoas com menosprezo. Como a gente vê muitos apóstolos modernos fazendo isso aí, inclusive na televisão. O amor não é um sentimentalismo e nem sensualidade. O amor é um modo de agir que caracteriza a vida de qualquer cristão cheio do Espírito Santo. O amor não é um dom espiritual que Deus dá para uns e não dá para os outros. Pelo contrário, ele brota naturalmente na vida dos cristãos como um fruto que vai crescendo até amadurecer e poder ser desfrutado e compartilhado com outras pessoas. Se não andando em amor, então se não estamos andando em amor, então nada somos e tudo o que fazemos perdeu completamente o sentido. Divisões na igreja, divórcio entre marido e mulher, inimizade entre irmãos,
Ira entre pais e filhos são situações que só podem ser tratadas se houver amor nas nossas ações. Segundo, é só o amor que triunfa, versículo 4 a 7. O amor triunfa sobre o ciúme, o amor triunfa sobre a maldade, o amor triunfa sobre todas essas coisas. Olha só, abrindo a sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 13, versos 4 a 7. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não fica cheio de si, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. A palavra é traduzida por decência, não se conduz indecentemente. Ele é respeitoso com o sexo oposto, por exemplo. Não procura os seus interesses, não se exaspera, não fica desesperado, nem fica ressentido do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não de olhos fechados, mas de olhos bem abertos. Só o amor triunfa, diz o apóstolo Paulo nos versos 4 a 7. Paulo alista as virtudes do amor que estão relacionadas com os problemas da igreja de Corinto e também com os problemas da nossa igreja. O amor não se dá com a soberba nem com a indecência. Ele não é interesseiro e nem rancoroso, do tipo que fica calculando o seu sofrimento para jogar na cara dos outros. O amor não tem alegria na injustiça, o amor tem alegria na justiça e na verdade. Pelo contrário, o amor se alegra com a verdade e aprende a sofrer, a crer, a esperar o melhor. O amor não é uma questão de aprender o segredo, a receita da felicidade. Amar é uma questão de ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos. Por que não queremos ser cheios do Espírito Santo? Porque a maldade que mora dentro dos nossos corações não quer morrer. Essa é a verdade. E ela resistirá ao amor até o último minuto. Por isso é nosso dever matá-la o quanto antes, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 5, verso 24, e Colossenses, capítulo 3, versículo 5 ao versículo 11. Terceiro, é só o amor que permanece, verso 8 ao verso 13. Todos os nossos dons e talentos passarão, mas o que construirmos pelo amor ficará. Nossa fé e nossas esperanças terminarão quando as cortinas do tempo se fecharem e a eternidade se abrir na chegada do nosso Rei. A única coisa que atravessará a porta conosco será o amor, porque ele permanece para sempre. Então, por que investimos tanto em coisas de tão pouca duração? Por que sofremos tanto por bens tão passageiros? Por que nos destruímos irresponsavelmente por valores que nada valem? E por que sofremos por coisas que acabam tão depressa, se no fim só o amor ficará? Vivamos em amor como Cristo nos amou, não o amor sem Deus, mas o amor de Deus que frutifica como fruto do Espírito Santo, enchendo os nossos corações. A Bíblia diz que devemos amar como Cristo nos amou. Como que nós aprendemos a viver em amor? Ou como nós podemos aprender a viver em amor? Deixa eu fazer algumas conclusões e aplicações para nós aqui. Antes de colocar isso que está aqui no slide, eis aqui, portanto, os 4 pré-requisitos para a evangelização através da igreja local. Primeiro, a igreja precisa compreender-se teologicamente, vivendo de acordo com a sua dupla identidade. Segundo, a igreja precisa organizar-se estruturalmente, desenvolvendo uma estratégia missionária que reflita essa dupla identidade. Terceiro, ela precisa expressar-se verbalmente, articulando o seu evangelho de tal forma que seja ao mesmo tempo fiel às Escrituras e relevante e sensível às necessidades do mundo contemporâneo. E em quarto, ela precisa ser ela mesma moral e espiritualmente,
transformando-se tão completamente em uma comunidade de amor que, através dela, o Deus invisível se torne novamente visível para o mundo. O catolicismo entendeu que a única forma de tornar Cristo visível ao mundo era através dos sacramentos. E aí desenvolveu a doutrina da transubstanciação, de modo que quando o padre levanta a hóstia e diz: "Este é o meu corpo partido por vós", Cristo o pão se transforma no corpo visível, real, fisicamente presente na igreja, para ser morto outra vez, na missa como um sacrifício. Mas não é assim que Cristo é tornado visível às pessoas novamente. Cristo é tornado visível através de nós, porque ele habita em nós pelo seu Espírito. E agora sim, como aprenderemos a viver em amor? Primeiro, comece com a oração. Você quer aprender a amar? Comece a orar por isso. Se o amor é fruto do Espírito Santo, peça para ser cheio do Espírito Santo e você crescerá em amor. O amor é fruto do Espírito, pois o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade. John Stott entende que o fruto do Espírito é amor. E todo o resto que vem depois são os gomos do amor. Então, na tradução e na interpretação de John Stott, Gálatas 5:22 deveria ser lido assim: o fruto do Espírito é amor. E o que é amor? Amor é alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, essas coisas. É uma forma de entender a construção gramatical ali de Gálatas 5. Mas, no entanto, tanto faz. Dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, é um fruto só. E amor, alegria, paz, bondade são gomos deste mesmo fruto que deve crescer em nós. Ore, Senhor, enche-me do teu Santo Espírito. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar, eu, menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Já dizia uma das canções dos vencedores por Cristo. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar, eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Peça isso para Deus. Segundo, ser cheio do Espírito tem a ver com o nosso comportamento. Efésios capítulo 5, verso 18 a 21 diz: "Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, dando graças, cuidando uns dos outros, submetendo-se uns aos outros no temor de Cristo." Como que o ser cheio do Espírito se manifesta? Se manifesta nas nossas palavras, nas nossas canções, no nosso comportamento, nas nossas atitudes cotidianas. Quando nós escolhemos, ou quando nós escolhermos as nossas palavras do dia a dia pelas nossas orações e canções, salmos e hinos e cânticos espirituais, quando aprendermos a agradecer usando palavras agradáveis, obrigado, por favor, com licença, bom dia, atendendo uns aos outros por amor a Deus, o Pai, no temor de Cristo, as coisas poderão começar começar a mudar ao nosso redor. E terceiro, para fechar, o nosso comportamento tem a ver com aquilo que realmente enche os nossos olhos do coração. O que enche os olhos do seu coração? Pompa, ascensão social, bens materiais, casas, automóveis, móveis, instrumentos, coisas que o mundo ama e que passarão quando ele passar. Você não levará o seu piano para a eternidade. Você não levará o seu automóvel de última geração para a eternidade. Você não levará a sua casa no condomínio para a eternidade. Você não levará a sua conta bancária para a eternidade. Essas coisas ficarão aqui. Nós precisamos delas para vivermos em segurança aqui, mas elas não são o lenitivo, o objetivo, a força motriz da nossa vida. A força motriz da nossa vida está lá no futuro,
quando Cristo voltar, e é isso que nós aguardamos, é isso que nós esperamos. Por isso, não construa a sua casa na areia da pompa, na areia da beleza física, na areia das coisas que passam. Cuide-se, mas cuide principalmente do seu coração, da sua alma. Que Deus abençoe a sua palavra e que esses 4 estudos que nós fizemos nesse período de férias, de pandemia, possam ser aplicados ao nosso coração e à nossa vida cotidiana para a glória de Deus. Vamos orar. Deus, eu quero agradecer ao Senhor por mais essa transmissão e pelos irmãos que estão aqui me acompanhando pelo chat. Que o Senhor venha abençoar cada um deles. Eu quero pedir, Senhor Deus, a tua bênção sobre a vida da irmã Irene, da Michele, do Pedro Gomes, do Odracir, da Brandina, da Ellen Luiz, do Roberto Rafael, teu servo lá da primeira igreja, da Ana Lúcia, Senhor Deus. Eu quero pedir que o Senhor abençoe a Daniele, o Silvano. Abençoe, Senhor Deus, a Márcia, a Irani. Abençoe, Senhor Deus, a Thelma. Abençoe cada um dos irmãos que estão aqui junto comigo nessa sala e aqueles que, pela tua graça, serão conduzidos a assistir esse vídeo mais tarde. Nós pedimos a tua bênção para nós, para as nossas casas, em nome de Jesus. Amém. Deus te dê um domingo de paz na presença do Senhor e lembre-se do culto logo mais à noite. Hoje eu vou fazer mais uma exposição em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 3. Estou aqui pensando sobre o sermão, ainda não escrevi. Está mexendo aqui na minha cabeça. Mas eu estou fazendo uma série expositiva sobre Eliseu. O tema dessa série é Cheios do Espírito. E hoje eu quero falar mais um pouco sobre o Espírito. E o tema do sermão de hoje à noite é nem chuva, nem vento. Ou nem vento, nem chuva. Eu quero falar sobre a natureza do poder de Deus manifesto através da vida de Eliseu. Assista conosco, participe do nosso culto, você é nosso convidado, em nome de Jesus. Tenha um bom dia, a paz do Senhor na sua